Temos que o nosso Deus pode fazer grandes coisas, mesmo que para nós sejam observadas como coisas impossíveis. Nós estamos diante de uma história onde a proposta era o povo avançar para tomar terra prometida, terra que já tinha sido tomada do povo de Israel, porque essa terra já era a terra de Abraão, Isaque e Jacó, mas durante o cativeiro do povo no Egito, essa terra foi tomada pelos cananeus, fez-se ali um forte nesse lugar chamado, a cidade de Jericó, como vocês bem sabem, como nós lemos aqui, só que era um lugar intransponível. O comprimento dessas muralhas era de mais de 4 metros de altura, a sua espessura era de 12 metros, as muralhas continham 34 torres de vigia e 12 portas de entrada, era muita coisa para o povo poder destruir. E eu estava assistindo um documentário sobre esta forma de destruição daquelas muralhas, e os estudos arqueológicos dizem que as muralhas, elas foram destruídas de dentro para fora, ou seja, ou o povo que estava dentro de Jericó era burro, e eles abriram espaço para o povo de Israel entrar e arregaçar com tudo, ou o próprio Deus atuou na destruição daquela muralha. Nós estamos falando aqui hoje de uma proposta, queridos, que requer a ação humana, requer os nossos joelhos dobrados, requer o nosso posicionamento, mas quem faz o milagre acontecer é Deus. Nós estamos falando de uma proposta onde você é acometido por causas, onde você vai observar e falar, não, eu não consigo, isso para mim já não dá mais, não sei para onde ir, não sei como que eu vou reagir a estas coisas, mas quem faz o milagre é Deus, quem destrói as muralhas é Deus. Você não é absolutamente nada. Você é alguém passível de condenação, mas a graça de Deus te alcançou, então por isso você é salvo. Mas todos os salvos também enfrentam muralhas. A palavra de Deus diz isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já derrubei as muralhas. O problema é que o nosso olhar humano, irmãos, às vezes vai olhar e vai enxergar muralhas. O nosso olhar humano às vezes vai observar coisas intransponíveis. O nosso olhar humano vai enxergar coisas que às vezes nós não conseguimos estabelecer contato com Deus para que nós possamos romper. Mas queridos, eu quero hoje aqui em nome de Jesus, através do Espírito Santo, abrir os teus olhos. Nada vai parar você no propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus para o povo de Israel é que eles assumissem a cidade de Jericó, destruíssem tudo que tinha lá. E assim o foi, porque eles estavam dispostos a cumprir aquilo que Deus estava ordenando. Sabe, irmãos, nós ouvimos aqui alguns testemunhos dos meninos. Algumas situações nós fomos aprendendo ao longo do tempo e nós viemos do nosso top, eu e o Hernandes, quando nós fomos fazer, e nós comentamos e a gente chegou a esse denominador comum, falou, isso aqui não é espaço para o Kleber. Você lembra dessa conversa? Foi aqui não cabe o Kleber. E o Kleber, ele teve um rompimento no menisco, né? E ele não conseguia andar. Mas aí o Kleber foi meu top também nesse top, porque nós tivemos que arrastar o Kleber. E coloca o Kleber no ombro, e vai daqui, vai dali. E eu perguntei para o Kleber, Kleber, você quer ir embora? Ele falou, pastor, de jeito nenhum, eu quero ficar até o final. Eu falei, esse menino é crente mesmo. E eu tô achando que ele é do avamento bíblico, viu? Achei uma sardinha, né, irmão? Sabe, queridos, eu não sei se por muito menos nós não desistiríamos de qualquer situação na nossa vida. Mas quando você entra num âmbito sobrenatural, você começa a reconhecer que as barreiras que vão aparecendo na sua vida são pequeninas, perto do Deus que você serve, perto daquilo que você pode viver diante do Senhor. Sabe, irmãos, todos nós éramos pessoas improváveis. Acredito que poucos de nós aqui nasceram em berço evangélico. Faça uma análise, quem era você há 20 anos atrás, 10 anos atrás, quem era você? O que você fazia da sua vida? Quais eram os crimes que você cometia? Quais eram os abusos que você fazia? Quais eram as ladroagens que você fazia? Quais eram as coisas erradas que você tinha na sua vida? Só que você teve um encontro real com o Deus que destruiu todas as muralhas, que acessibilizou você à graça de Deus, à presença de Deus, e isso mudou a sua vida. Mas agora, queridos, nós estamos diante de uma muralha que tem nos impedido de cumprir o propósito. A finalidade de Deus é que todos sejam salvos através de Cristo Jesus. Mas quem apresenta Cristo Jesus somos nós. Quem está de frente com a muralha somos nós. Quem se posiciona como homem e mulher de Deus é eu e você. Não existe muralha mais complexa, irmãos. Porque uma vez que nós descobrimos Jesus, isso é tão maravilhoso, tão glorioso, e de repente acende em nós uma chama gostosa, nós começamos a convidar outras pessoas, e o evangelho vai sendo pronunciado, de repente a gente começa a colocar tijolo na muralha. Deus quebrou, rasgou o véu do templo de alto a baixo, de repente nós estamos lá, costurando.
fazendo uma barreira para que nós possamos dar impedimento à finalidade do propósito. Deus quer que nós tomemos posse da nova Canaã. Deus quer que nós tomemos posse da terra prometida. Mas não é só nós, irmãos, tem um povo junto com a gente. Tem muita gente que está precisando ouvir de Deus. Tem muita gente que está precisando ser alcançada pelo poder do Evangelho. E eu e você temos que aprender com Josué nessa noite. Eu e você temos que ter posicionamento nessa noite. Jericó era a ambição do povo de Deus junto a Josué. Mas por que, irmãos? Josué tinha recebido uma ordem que ele deveria tomar posse daquele lugar. A ordem de Deus foi derramada sobre nós. Jesus Cristo veio e nos deu direcionamento para a caminhada. Jesus Cristo veio e nos deu direcionamento para a finalidade do propósito, que era que pessoas sejam salvas. Mas quem sabe nós estamos construindo as nossas muralhas. Quem sabe nós mesmos estamos fazendo algumas coisas que têm impedido o alvo e o crescimento das coisas de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje derrubando muralhas. Nada vai nos impedir de fazer a obra de Deus. Nada não vai nos impedir de sermos servos autênticos de Jesus. Nada vai nos impedir de cumprir a finalidade e o propósito de Deus para nós, em nome de Jesus. E eu queria que você analisasse comigo aqui esta proposta, para que nós pudéssemos aprender com Josué a vencer as muralhas. Você percebeu que a muralha que Josué enfrentou era física, era assustadora. Mas houve um passo na vida de Josué que diz tudo, irmãos, sobre o nosso relacionamento com Deus, chamado passo de fé. Ele consegue ter um contato com o anjo do Senhor, com o Senhor, a personificação do próprio Cristo, e este contato o encoraja mais uma vez a romper com a barreira do natural. Porque, irmãos, até para quebrar um copinho de cristal, né? Tem que ser muito bom, né? E o problema não é nem o volume, é como a vibração chega ao copinho de cristal. Não é você cantar, não. Tem que ser um negócio aqui. Eu não consigo fazer direito não, viu? As mulheres fazem melhor. Pá, quebra o copo. Nós estamos falando de uma muralha de mais de 4 metros de altura, de mais de 12 metros de espessura. Não estamos falando de um copinho de cristal fininho. Nós estamos falando de algo físico que aconteceu. Ai, pastor, há controvérsias, não sei se isso bem foi verdade. Irmãos, se a Bíblia tivesse falado que a muralha tinha caído com Josué falando assim, ó, cai, eu acreditava. Quem fala é a Bíblia falou, a água parou. Amém? Você quer contestar o que está escrito na palavra de Deus? Então fala com Jesus, dobra o joelho e fala, Senhor, eu não acredito não. Aí é problema seu com Deus. Falta de fé não leva você para o céu. Agora, ter fé no Filho de Deus faz você quebrar as muralhas através do Espírito Santo de Deus. Olha como que a coisa começa. A primeira coisa que nós aprendemos com Josué: estabeleça uma conexão com a santidade. O que aquele anjo do Senhor, o próprio Senhor, fala para Josué quando encontra ele? Ó Josué, tire as sandálias dos seus pés. O símbolo disso, irmãos, é vida de santidade. Estabeleça um relacionamento com Deus através da santidade. O que pode estar permeando a sua vida, a sua conexão com Deus, que está atrapalhando você a se conectar com o Espírito Santo de Deus? Porque as muralhas, elas existem, elas são essas angústias e aflições que vêm sobre nós. Nós temos a palavra para declarar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas se nós não estivermos dentro de um propósito de santidade, queridos, nós estamos costurando o véu do templo mais uma vez. O próprio anjo do Senhor coloca bem claro para Josué: tire a sandália dos seus pés. Isso é algo simbólico, irmãos. Não significa que para nós entrarmos na presença de Deus nós precisamos tirar o sapato. Você quer fazer isso aí, é problema seu. Mas você precisa colocar a sua vida à disposição de uma vida pura diante de Deus. Aconteceu assim com Josué, não foi? Êxodo 3:5, então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quando nós temos o nosso ambiente sobrenatural, nós precisamos nos despir, irmãos, do nosso orgulho, nos despir das nossas avarezas, nos despir do nosso eu sou, e nos colocar à disposição de nos revestir do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Eu quero ver muralhas cair, eu quero ver acontecer milagres, mas eu estou cheio de orgulho achando que é eu que estou derrubando muralha. Irmão, nem que você andasse com uma britadeira na sua mão, você não conseguia derrubar. Porque a ordem veio do próprio Deus para poder acontecer. Se não fosse Deus mandando o povo de Israel avançar e invadir a cidade de Jericó, eles seriam consumidos pelos moradores daquela cidade. Mas havia um propósito de Deus.
E se não há em nós, nessa noite, o entendimento do propósito de Deus, o diabo vai matar-nos, roubar-nos e destruir-nos, porque essa é a missão dele. Mas o propósito nos conduz à finalidade, a termos vida e vida com abundância. Portanto, irmãos, não há muralhas que nos parem se nós estivermos vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Fala para o irmão que está falando assim, ó, tira suas sandálias. Viva em santidade. Irmãos, a presença de Deus é um lugar santo. E eu não estou aqui assinando um atestado de santidade e perfeição. Nossa, como eu sou bom, eu estou fazendo algo, né, para Deus, eu sou pastor, que maravilha. A gente é tudo pecador. Só que quando nós nos conectamos com a verdade da palavra de Deus, nós vamos nos deparar com muralhas, com angústias e aflições. O meu posicionamento em buscar a Deus, em clamar ao Senhor, em ter uma vida de oração, em ter uma vida de estudo da palavra, em ter uma vida de evangelismo para as coisas do Senhor, vai mudar a história na minha vida e quem estiver ao meu redor. Nós vamos ver as muralhas caindo à nossa frente, o povo sendo abençoado por aquilo que Deus tem para nós. A finalidade é o povo alcançar a terra prometida e eu e você fomos chamados para fazer isso. Estabeleça a sua conexão com a santidade. Estabeleça a sua conexão com o tirar as suas sandálias espirituais. Avalie aí qual que é a sua sandália. Avalie aí qual que é o seu pecado. O que está atrapalhando a sua conexão com Deus? Tire isso da sua vida e revista-se do poder do Espírito Santo, que é a palavra dele falando com você. Quando Deus falou com Josué, foi a palavra dele que alcançou Josué. Josué, tire as suas sandálias. A Bíblia diz para nós assim, olha, tire da sua vida todo sentimento que te leve a pecar. Tire da sua vida todo tipo de ação que te conduza a uma vida fora do propósito de Deus. A palavra de Deus é muito clara, nos coloca inclusive atribuições sobre o que são obras da carne. É só você ler Gálatas capítulo 5. Tire as suas sandálias, restabeleça a sua conexão com a santidade em nome de Jesus. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com Josué: execute as ordens de Deus sem ponderação. Sem ponderação. Que tanto questionamento que nós temos, irmãos, mediante aquilo que Deus tem falado para nós. Às vezes nós colocamos a nossa vida à disposição de tantos porquês. Eu vou usar o exemplo do Naran aqui. Falei para ele, falei, ô Naran, você podia ministrar o ofertório para o pastor? Mas rapaz, esse Naran ficou pastor, o que eu faço? E agora, o que eu faço? E eu falei, não, mas é hoje. Aí ele veio para cá orar, meu Jesus. Eu falei, esse menino vai desmaiar aqui. Olha para o Naran lá, irmãos. O Naran ficou branco, vocês imaginam isso? Quando eu falei para ele que ele ia falar o ofertório, eu percebi que ele estava assim, né, agoniado. Falei, não, deixa para a próxima quinta-feira. E a quinta-feira eu não estava aqui, estava sem o telefone, não vi que o Naran, rapaz, ministrou o ofertório no culto, ó. E ele mandou uma mensagem para mim, pastor, foi um passo que eu dei e Deus vai me usar para poder pregar a palavra de Deus. Falei, yes. Irmãos, se você não estiver disposto a obedecer à voz de Deus, inclusive a voz de Deus atribuída à liderança da igreja, você vai falir mediante as muralhas. São ordens claras, são ordens específicas. A palavra de Deus nos orienta a como fazer, aonde ir, como fazer, mas nós às vezes estamos ponderando. E às vezes nós usamos desculpas. Ah, eu trabalho demais. Ah, eu tenho compromisso A, eu tenho compromisso B. Mas a ordem e o direcionamento de Deus para nós é o quê? Oração, estudo da palavra. O que mais? Os 3 pilares que fundamentam a nossa igreja. Irmãos, nós estamos diante de muralhas, estamos diante de situações complexas, mas não queremos orar, muito menos nos apegar à voz de Deus através da palavra. Não queremos evangelizar, ou então focamos tudo em um ambiente só, como se não fosse necessário. Nós estamos falando de pilares que fundamentam uma igreja. Queridos, se você quer ver Deus destruindo as muralhas que estão na sua frente, execute as ordens sem ponderações. Até quando nós seremos murmuradores? Até quando o nosso relacionamento com Deus será sempre baseado no meu tempo e no tempo de Deus? Não, irmãos, Deus está nos convidando para a urgência da pregação do Evangelho. Deus está nos convidando para a urgência do ataque. Ele diz no texto que nós lemos: levem a arca da aliança do Senhor, e ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. A palavra de Deus nos orienta nessa noite a avançar contra o inimigo, a avançar contra a cidade, contra as fortalezas do mal, e derrubá-las para que o nome de Deus seja glorificado. Mas esse avançar, queridos, não é um avançar que Deus vai te empurrar, não. Precisa sair de você essa vontade, essa força de vontade.
Deus não está te obrigando a viver um relacionamento com Ele, pelo contrário, Ele está te convidando, mas a ordem dele é clara: avancem em nome de Jesus. Nós precisamos obedecer sem ponderar, e a ordem de Deus, irmãos, era e ela é clara para nós: avancem cheios de esperança de Deus. Olha as ordens que Deus deixou para nós: ide, fazei discípulos, Mateus 28:19, ide, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, são ordens simples, dignas de serem feitas sem questionamento. Deus não falou para nós assim, ó, ide e fazei discípulos, caso você tenha tempo, ide e fazei discípulos quando der, ide e fazei discípulos na hora que você estiver assim, sabe, de boa, relax. Não, Ele colocou-nos à disposição de fazer isso em todo o tempo, para o louvor do nome dEle. Ordens claras, simples e objetivas. Mas o que nós estamos fazendo, irmãos, mediante as muralhas? A muralha da timidez, a muralha da vergonha, a muralha do orgulho, a muralha da avareza. Deus quer usar você, inclusive, para poder, quem sabe, investir na vida de pessoas, para que essas pessoas conheçam a Jesus, e você está retendo. Eu estou falando tanto de pobre quanto de rico, irmãos, é qualquer um de nós. Está segurando aquilo que não é seu, que Deus poderia usar para levar outras pessoas a ter um encontro com Jesus. Essa muralha precisa cair em nome de Jesus. Seja responsável com as ordens que Deus te deu. Deus quer que você seja alguém obediente à palavra dEle, assim como Josué. Por isso que Josué foi um cara muito fantástico na palavra de Deus. Por isso que Josué é um cara digno de nós aprendermos com ele aqui, inclusive, mediante a proposta dessa noite. Uma terceira coisa que nós aprendemos com Josué: haja em silêncio, irmãos. Os meninos de laranja sabem o que é isso, né? Silêncio. Né, Ezequiel? Murmurar não é silêncio. Fala baixo não é silêncio. Haja em silêncio, queridos. Nem sempre nós devemos expor nossas estratégias. Irmãos, tem um atributo. A palavra de Deus nos ensina sobre algumas coisas e a teologia nos ensina a interpretar. Por exemplo, atributos comunicáveis e incomunicáveis. O atributo de Deus do amor, ele é comunicável a mim e a você. Nós conseguimos dispensar isso a outras pessoas, inclusive o amor agápico, o amor sacrificial. Mas o atributo, por exemplo, da onipotência, ele tem todo o poder. Esse atributo ninguém tem, é só de Deus. Ele chama atributo incomunicável. Só Deus tem todo o poder. Você pode ter até algum poderzinho aí, um raiozinho, mas Deus tem todo o poder. O diabo tem algum poder, pastor? Ele tenta umas presepadinhas ali, mas Deus tem todo o poder para pisarmos na cabeça dele. Tem um atributo que Deus tem, chamado onisciência. É um atributo incomunicável. Ninguém tem, só Deus. O diabo não consegue ouvir você quando você está orando em pensamento, quando você está conectado a Deus em silêncio. Agora, quando você começa a contar seus planos, a dizer sobre tudo o que está acontecendo, você fica exposto aos ataques do diabo. E o que Josué diz? Não deem brado de guerra, nem levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, aí sim vocês gritarão. Não digam, não deem brado de guerra, não levantem a voz, haja em silêncio. Atribua a sua vida agora a entender que as muralhas vão cair pelo sobrenatural de Deus. Vai acontecer de dentro para fora. Ou o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo. É algo sobrenatural, não é algo que você faz no grito. Não é algo que você vence, sabe, mediante a sua vontade de prevalecer sobre o outro. Não, é na oração. É por isso que nós lutamos as nossas guerras em joelho, de joelho no chão, orando, falando com Deus. Se você tiver calma, se você tiver expertise, nós podemos confundir o inimigo e Deus atuar na derrubada das muralhas em nome de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 30, versos 15 a 18, a palavra diz assim, olha: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso estão a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: nós não vamos fugir. Nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes.
Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de 5. Todos fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Vocês prestaram atenção na dinâmica do texto? Nós estamos diante de um texto que fala assim, olha, no arrependimento, no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas o que é a reação do homem? Nós vamos dizer, vamos pegar os cavalos e vamos partir. Nós vamos dizer, deixa com nós que a gente resolve esse negócio. Não dá tempo não, porque esse negócio de orar vai tomar meu tempo, eu não tenho tempo para isso não vou falar com Deus não, eu não vou me envolver com isso não. E você começa a agir, falando pelos cotovelos, murmurando, colocando a sua vida à disposição de se expor. E o inimigo vai criando estratégias para poder destruir você. Você sabe qual foi o final desses homens aqui? Olha o que o texto diz: 1000 fugirão diante da ameaça de 5, diante da ameaça de 5 todos vocês fugirão, até que vocês são deixados como um mastro no alto de um monte. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Homens pendurados assim, ó, mortos, e eles ficam pendurados lá para que os bichos venham comê-los. Eu estou colocando você à disposição de você tomar cuidado com aquilo que você tem falado acerca do projeto de Deus, porque é pecado e o salário do pecado é a morte, e a exposição dessa morte, segundo a palavra de Deus, ela é amedrontadora, ela é terrível, ela machuca, e a palavra de Deus nos deixa inclusive com medo, inclusive da exposição disso. Haja em silêncio, irmãos. Deus tem hora para poder tratar com você, e é feliz aquele que espera nele. É uma pessoa bem-aventurada aquele que se coloca à disposição de aguardar aquilo que Deus tem para fazer. Você quer ver as suas muralhas cair diante de você? Fica quietinho. Fala para o irmão do seu lado e fala: Nós precisamos vigiar no que nós falamos, irmãos. Tomar cuidado. Às vezes nós estamos com o ímpeto do projeto e colocamos o nosso coração à disposição de sair falando assim, sabe? O diabo está doidinho para atuar contra você. O diabo está doidinho para destruir a sua vida. Ele não está feliz com você, Alcides, você pode ter certeza disso. Ele não está feliz com você, Ezequiel. Liel, vixe, não está feliz nadinha. Depois que ainda você levou Ezequiel. Ricardo, o diabo quer destruir a sua vida, meu filho. Olha, o pastor entregou uma revelação. Não, é a palavra de Deus que fala. Está revelado aqui há mais de 2000 anos. Você quer ver o agir de Deus acontecendo e as muralhas caindo diante de você? Haja em silêncio. Você fale com Deus e: Senhor, tudo está nas tuas mãos. O Senhor sabe como agir em meu favor, ó Pai. Eu estou disposto a obedecer às suas ordens. Na hora certa você vai ouvir a última coisa que nós aprendemos com Josué. Grite agora e dê um brado de vitória diante do Senhor. Sabe, irmãos, nós vemos a dinâmica dessa história de Josué, e eu fiquei pensando, falei, para que isso, né? Então, a Bíblia não relata isso. Se você for tentar fazer uma exegese desse texto, é complexo. Qualquer coisa que falar sobre essas 6 voltas e a 7ª volta da muralha de Jericó é especulação. Deus mandou dar 6 voltas, 6 dias, no 7º dia dá 7 voltas, e na última volta, grito de vitória, um brado diante da muralha, para que a muralha caísse. Pastor, por que 6 voltas? Eu sei lá, irmãos, a Bíblia não fala. A única coisa que a Bíblia fala é que Deus mandou Josué fazer aquilo. E Josué, obediente como era, em uma vida de santidade, tirando as suas sandálias, reconheceu o avançar da palavra de Deus, ficou quieto, atuou diante dos primeiros dias, uma volta por dia, em silêncio, caminhando para que o povo olhasse e falasse assim: esse povo é doido. O que esse povo de Israel é besta mesmo? Deus tinha preparado um momento certo, Deus tinha preparado algo específico para a vida daquele povo. No momento certo, dê o brado de vitória, porque vai acontecer em nome de Jesus. Até lá, irmãos, nós precisamos compreender que as muralhas estão diante de nós, prontinhas para cair. A caminhada depois da cidade de Jericó vai levar você a outra barreira, a outra situação. E assim nós vamos caminhando até que Jesus Cristo volte. A vida com Jesus não é um mar de rosas, pelo contrário, tem muito espinho. Mas ela vai nos levar a um lugar onde não haverá choro nem tristeza, só haverá alegria para a glória de Deus. Era nesse momento que você tinha que dar o brado de vitória.
É agora que você pode glorificar o nome de Deus. É agora que você pode render a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Porque, queridos, nós estamos diante de uma vitória específica e maravilhosa, vendo pessoas sendo libertadas da escravidão do pecado, vendo pessoas sendo abertos os teus olhos para que possam ver a transposição de uma vida. As muralhas estão caindo, pessoas estão sendo libertas, e eu e você podemos cantar o hino da vitória, porque Jesus está nos direcionando para isso. Deixa Deus usar a sua vida, os seus recursos, as suas habilidades. Deus quer que você seja um influenciador de pessoas para que levem eles para o céu. Existem muralhas diante de nós, mas existe um Deus que faz com que essas muralhas caiam para louvor e glória do nome dEle. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. O que Deus tem para fazer conosco é poderoso. O que Deus tem para derramar sobre a vida da igreja é poderoso. Como é que está a sua disposição? Você está disposto a entrar numa vida de santidade diante de Deus? Não, pastor, está tudo bem com a minha vida financeira, eu não tenho problema nenhum. E quem disse que isso tem alguma coisa a ver? Não, pastor, está tudo certo comigo. Não, eu estou falando de relacionamento com Deus. Isso serve para todos nós. Se você não tem discipulado pessoas, pregado o evangelho para as pessoas, nós já estamos errados. Não é sobre o recurso, não é sobre aquilo que nós temos, é sobre aquilo que Deus mandou a gente fazer. Entre em santidade, obedeça a ordem de Deus, coloque-se à disposição de fazer, cumprir a vontade de Deus. Haja de maneira com que você seja sábio o suficiente para que a obra de Deus aconteça. Então você pode dar um grito de vitória diante do Senhor, amém?